Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco, gravado no Seringal Hotel. Claro, o hotel nos recebe com este café da manhã delicioso. Nossa convidada, professora, doutora Débora Cristina Bandeira Rodrigues, acaba de lançar em Manaus a sua obra, que é o resultado do seu doutorado, Conhecimentos Tradicionais e Mecanismos de Proteção, estudo de casos nas comunidades Ebenezer e Mucajá, no município de Maués, aqui no estado do Amazonas. É com ela que você vai conhecer um pouco deste trabalho de pesquisa. Professora, sua obra é um importante trabalho de reflexão nesse mecanismo de proteção a essas comunidades, ao meio ambiente, tudo aquilo que eles produzem? Abraim, nós começamos a discutir esse tema, né, no curso de doutorado em biotecnologia, na área de gestão da inovação em biotecnologia, uma linha de pesquisa que faz interface com as ciências humanas e sociais aplicadas. E quando nós começamos a pensar esse tema, a discutir, a conversar sobre conhecimentos tradicionais com a minha orientadora, a professora Socorro Chaves, nós pensávamos como pensar essa proteção, como proteger esses conhecimentos tradicionais, tendo em vista a Convenção de Diversidade Biológica, que sai como um documento da Rio 92, e nós realmente gostaríamos de nos debruçar sobre essa temática, sobre essa necessidade que era e que é ainda, né, tão urgente, tão emergente no nosso contexto, e com tantos conhecimentos, com tantos saberes, tantas práticas socioculturais que as populações tradicionais, os povos tradicionais da Amazônia, historicamente construíram, né? E nós começamos a pensar e a conversar com eles também. As comunidades, elas não foram só sujeitos, objetos de pesquisa, né? A gente fala sujeito da pesquisa porque eles foram parte essencial, fundamental, receberam a obra também, já, né, o livro, as duas comunidades. Nós entregamos, antes mesmo de lançar o livro, eles já tinham o resultado da tese, da pesquisa, mas agora recente eles receberam a obra, que foi resultado de um trabalho conjunto com eles, né? E nós, assim, ficamos muito felizes com o resultado, né, dessa parceria entre pesquisador e comunidade. Eles nos forneceram e nos proporcionaram conhecimentos, acesso à informação e a conhecimentos local, muito preciosos, que estão na obra. Professora, é um processo diferenciado. A senhora sai do mundo acadêmico, numa cidade de 1.700.000 habitantes, de uma universidade centenária, e se entrega no interior. A senhora me falava que são 4 ou 5 horas até Maués e mais 6 ou 7 horas até as comunidades. O que fica nessa experiência para a sala de aula? O que a senhora traz deste momento para a sua sala de aula? É uma experiência nova. O que sobrou disto? Abraim, é muito rico quando a gente pensa a relação teoria e prática. Ao mesmo tempo em que nós cursamos o mestrado na Universidade Federal do Amazonas, no curso de Sociedade e Cultura, tivemos privilégio. Eu falo para as alunas, nós fazemos parte de uma elite no nosso país, onde milhões de brasileiros não têm acesso à educação mesmo, não sabem ler nem escrever. Essas comunidades com as quais nós trabalhamos, os mais velhos, as pessoas mais idosas das comunidades, não sabem ler nem escrever. E quando nós perguntamos e nós falamos assim, o senhor sabe ler, o senhor sabe escrever? E eles dizem não. Professora, com 8 anos eu estava na trilha de seringa com meu pai, com a minha mãe. Então eu não tive oportunidade de ir para a escola. Então eu falo para as alunas que é um privilégio e é uma oportunidade muito grande quando a gente tem essa possibilidade de passear no mundo das letras, de conhecer essa teoria, de discutir conceitos e ao mesmo tempo de estar no campo, né? De ir para a prática, de interagir com as comunidades, de estar nesse processo de pensar a teoria, mas não longe da realidade, com as comunidades. Então, assim, para a gente é uma experiência e
um aprendizado que não tem preço. Tá certo. Não tem como pagar. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu converso com a professora doutora Débora Cristina Bandeira Rodrigues. A obra é o resultado do seu doutorado, Conhecimentos Tradicionais e Mecanismos de Proteção. Subtítulo: Estudo de caso nas comunidades de Ebenezer e Mucajá, no município de Maués, no estado do Amazonas. Professora, a senhora falava que antes do lançamento a obra já estava nas mãos daqueles pesquisadores e ao mesmo tempo pesquisadores, porque conhece toda a fauna e a flora, mas principalmente pessoas simples, pessoas que a senhora teve contato durante um longo período. Como receberam a obra, sabendo que eles fazem parte agora de um universo que já deve estar em todo o Brasil, porque a própria Edu se encarrega de mandar para as outras universidades? Como é que receberam o livro? Abraim, no grupo de pesquisa, eu faço parte do grupo de pesquisa, o grupo Interação da UFAM, coordenado pela professora Socorro Chaves. E o grupo de pesquisa, nós temos um compromisso com as comunidades, com as áreas com as quais nós trabalhamos, de sempre retornar com a produção, com o relatório de pesquisa, com as teses, dissertações, para que as comunidades tenham acesso, né? E por mais que a gente saiba que em alguns casos, né, os que participaram, que forneceram dados, eles não conseguem e não sabem ler, mas os professores da comunidade, a liderança, nós sempre entregamos e devolvemos. E isso tem sido para a gente muito gratificante, esse compromisso que o grupo tem, ético, de retornar com os dados. E nós percebemos que eles também reconhecem, eles dizem, vocês são os únicos grupos, vocês são, na verdade, o único grupo que passou por aqui, que trabalhou com a gente e que nos retorna com informações e nos possibilita esse acesso, esse conhecimento. Então, para a gente... E é um momento que nós também referendamos os dados. Porque quando nós apresentamos o resultado da pesquisa, eles dizem, professora, você estava escondido olhando a gente trabalhar? Porque a gente fala da produção da agrícola, nós falamos da renda, nós falamos do perfil socioeconômico, nós falamos da situação de saúde e educação. Então, isso é muito bom para a gente, quando a gente ouve isso. Porque é um retorno dizendo, olha, o que vocês estão apresentando realmente são os dados e é o que a gente vive aqui na comunidade. Então, tem sido muito bom. De certa forma, a sua investigação, a sua pesquisa, ela extrapola as práticas de manejo. Ou seja, a senhora vai lá na busca do conhecimento, mas também traz conhecimento. Como é que fica esse comportamento dos seus alunos, a curiosidade de saber, professora, o que a senhora levantou? Claro que a senhora acaba deixando sonho nesses alunos, porque um dia gostariam também de participar desse projeto. Como é que fica esse processo em sala de aula? Então, nós temos vários alunos assim, de iniciação científica no grupo, né? E nós sempre procuramos trabalhar as temáticas do grupo de pesquisa em sala de aula. E é bem interessante, uma aluna até falava ontem, estamos num curso de especialização no módulo, e uma das alunas mestrandas disse, olha, eu não conhecia e eu não sabia, até começar a trabalhar com a professora, ir para as áreas e fazer a pesquisa, né? Então, isso tem sido para a gente um privilégio, poder proporcionar que... E somos nós, amazônidas, é o povo da região. E eu digo para as alunas, eu fui conhecer o meu estado, sou amazonense, filha de amazonense com cearense, minha mãe é cearense, quando eu fui estudar no Sociedade e Cultura, quando eu fui cursar o mestrado, e aí começar a ter acesso às obras que falavam de uma formação do pensamento social sobre a Amazônia e da Amazônia, que eu não conhecia, né? Então, isso para a gente, nós temos trabalhado isso com os alunos, a necessidade de nós pensarmos a nossa região, principalmente de nós conhecermos essa região para pensar políticas públicas, pensar políticas sociais que atendam às particularidades da nossa região, que observem as populações, principalmente ribeirinhas, povos indígenas, que são formações, são grupos sociais que precisam e que têm
necessidades que são diferenciadas, que são singulares. Agora a gente só vai descobrir isso através da pesquisa. Nós sabemos da dificuldade de um mestrado e um doutorado. Eu observei aqui que a senhora buscou recursos na FAPEAM. Fale um pouco das dificuldades. Primeiro, apresentar um projeto à FAPEAM. A ansiedade de esperar a aprovação desse projeto. Os recursos nem sempre são suficientes para a pesquisa. A dificuldade de transporte. Quais as dificuldades que a senhora teve no decorrer do doutorado? Desenvolver pesquisa na Amazônia não é tarefa fácil. No interior do estado do Amazonas, os desafios são maiores. O custo é muito alto. Nós, em média, à época, entre 2005 e 2009, a cada expedição e cada viagem nossa era em média R$3.000, aquela época. Eu fui bolsista do CNPq durante os 4 anos do meu doutorado. Né? A minha orientadora disse, eu só oriento se você tiver dedicação exclusiva. E foi a melhor coisa que ela realmente Significa dizer que não pode trabalhar, vai se dedicar... Isso mesmo. Então, era estudar, estudar e estudar. Participar de eventos, publicar artigos. Foi um período extremamente rico de 4 anos. Fui bolsista do CNPq. E a FAPEAM, nós, quando terminamos a tese, nós apresentamos no projeto Biblos, que é um edital da FAPEAM, que foi o edital de 2014. Nós concorremos com várias obras e várias pessoas que colocaram nesse edital. E a FAPEAM aprovou a obra para publicação. Então, a publicação ela sai, né, com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Gostaria de aproveitar o espaço e ressaltar a importância de uma Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado e parabenizar, né, por esse edital. E a editora da Universidade do Amazonas, que publicou e fez todo o trabalho gráfico, né, de revisão. Então, nós tivemos um apoio nesse sentido. Tá certo. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Hoje, com muito prazer, eu converso com a professora doutora Débora Cristina Bandeira Rodrigues, que nos apresenta sua obra, que é o resultado do doutorado, Conhecimentos Tradicionais e Mecanismos de Proteção, com um subtítulo de Estudos de Caso das Comunidades Ebenezer e Mucajá, no município de Maués, no estado do Amazonas. Professora, a sua obra acaba dando visibilidade não só no sentido acadêmico, que é o resultado de um doutorado, mas principalmente pessoas simples, de comunidades simples e distante da capital. Nós trabalhamos, na verdade, o grupo de pesquisa tem atuação em 5 comunidades ribeirinhas de Maués desde 2001. Então, nós desenvolvemos um trabalho com essas comunidades, com um período bom, né? De vários estudos, teses, dissertações. E as pessoas com as quais nós tivemos a oportunidade de dialogar, de conversar, de fazer essa troca de conhecimento. E nós trabalhamos no grupo com a perspectiva da unidade entre conhecimento técnico-científico e conhecimento popular tradicional. E isso tem sido sempre muito rico, porque ao mesmo tempo em que nós refletimos do ponto de vista acadêmico, científico, e nós pensamos essa realidade com essa ótica, nós também influenciamos e levamos e trazemos também das comunidades os conhecimentos, as práticas, aquilo que eles desenvolvem. E eu falo para eles, eu não sei remar, eu não sei pescar, eu não sei caçar, eu sei comprar o peixe quando já está lá na feira, eu só olho o tambaqui, vejo se está bom, e eu gosto de comer tambaqui. E eles conseguem, eles sabem pescar, eles sabem caçar, eles sabem fazer farinha, o roçado da mandioca. Eu digo, eu sei comprar a farinha quando ela está lá no supermercado, já está pronto. Né? Então, são conhecimentos diferentes, isso não quer dizer que tem mais ou menos, ou que é maior ou menor, mas trabalhar realmente nessa perspectiva da alteridade, da relação de alteridade. E nessas comunidades nós identificamos pessoas não conhecedoras dos signos e das letras,
mas conhecedoras de uma vivência, de uma realidade, de uma análise sociopolítica e de organização. Que a maioria das alunas, professora, eu vou sentar aqui e vou aprender com esse pessoal. E é verdade, quando reúne para discutir os problemas sociais, as questões sociais do país, local, eles dão aula de ciência política para a gente. Nessas visitas de campo, nessas visitas que não são diárias, que foram programadas, a senhora percebe a ausência do governo neste segmento de atender a essas comunidades? Nessas áreas, nós, através das pesquisas, né, e da própria fala nas comunidades, a comunidade de Mucajá fica 7 horas de Maués, depois de Maués, e a comunidade de Ebenezer 8 horas, em barcos menores. Até Maués nós levamos 17, 18 horas de barco de linha daqui de Manaus, saindo de Manaus. Educação e saúde são as principais ausências sentidas por eles, né? A educação, as escolas, na maioria das comunidades tem escolas, são professores locais, às vezes ainda com dificuldades, alguns com ensino médio, outros terminando o ensino médio, mas já são professores, né, com as crianças. E a saúde, em geral, nas comunidades, agente de endemia e agente comunitário de saúde, que sabem ler a lâmina de malária, né, para fazer aquele exame rápido e encaminhar para a sede do município. Então, essa questão da Amazônia e a escola que, infelizmente, e a gente fala isso com muita tristeza como professora, escolas com multisseriado. São várias séries para um professor na mesma sala. Então... Professora, a senhora me dá o gancho de uma outra pergunta. Nós vivemos num país enorme. O Brasil é um território enorme. Muito se fala de Amazônia, dos gabinetes para a Amazônia. Será que o Brasil conhece esta Amazônia que a senhora conheceu, vivenciou, trabalhou? Será que há uma perspectiva de conhecimento desse outro Brasil que não é o nosso? Falta conhecer muito, precisa conhecer muito. Nós, infelizmente, o nosso material didático, pedagógico nas escolas ribeirinhas é o mesmo utilizado em São Paulo, no Rio de Janeiro, como o senhor acabou de falar. As políticas públicas, elas são pensadas para o Brasil. E ensinar a criança ribeirinha a ler e a escrever com uva, morango, lombada, às vezes é difícil. E isso é o que vem nas cartilhas. Eu digo para os alunos, eu nunca vi lombada no meio do rio. E ainda bem que não tem engarrafamento quando a gente vai para as comunidades. Né? Mas a gente fala assim, rindo, mas a gente precisa pensar essa realidade e conhecer, e que os nossos governantes também acessem esse conhecimento para pensar políticas públicas que sejam adequadas à realidade local. Tá certo. Professora, foi um prazer enorme conversar com a senhora, mas televisão é tempo. Nós chegamos ao final do programa e agora a senhora tem a oportunidade de se despedir, especialmente dos seus alunos e dos seus leitores. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao programa, agradecer ao Abraim o convite de estar nesse café da manhã e a oportunidade de falar um pouquinho da obra, que foram 4 anos, né? E deixar o convite, né? Aquele que quer conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre as comunidades de Mucajá e Ebenezer, em Maués, Amazonas, um pouquinho mais sobre essa questão dos conhecimentos tradicionais, dessa discussão de propriedade intelectual. O livro, a pesquisa não encerra a discussão, ela abre para muitos estudos e para muitas discussões. Isso aqui é só o início da conversa. E agradecer mesmo à editora da Universidade do Amazonas, a FAPEAM, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Amazonas, pelo apoio, pelo projeto Biblos. E, mais uma vez, obrigada, Abraim, pelo café. Foi um prazer enorme tê-la conosco. Esperamos nos encontrar outras vezes com a continuação da segunda obra, numa segunda edição. Bom,
Chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Eu quero agradecer especialmente a você, telespectador fiel do programa Literatura em Foco, aos nossos patrocinadores, Guaraná Magistral e Magistral Gold, Importadora TV Lá. Mas eu não posso sair daqui sem convidá-lo para estarmos juntos na próxima semana. Claro, um encontro agradável onde se fala de produção literária produzida na Amazônia, para você, especialmente da Amazônia, de toda a Amazônia. Até o próximo encontro, na certeza de que Deus permitirá que este encontro aconteça. Até lá.